Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema que me tem chamado a atenção, que é o tema Império versus Reino de Deus. Esses dias eu tenho podido estudar um pouco sobre as histórias das guerras e, basicamente, a história das guerras são impérios tentando conquistar outras áreas, tentando ampliar-se, tentando expandir sua economia, tentando impor-se sobre povos mais fracos. Mas basicamente a história dos impérios no mundo é a história do homem tentando conquistar espaço econômico para trazer benefício para seu próprio povo, poder, glória. E as razões e as formas do império sempre funcionar são razões pessoais, são razões muitas vezes nacionalistas, aquele espírito de dizer que nós somos o povo melhor e que nós devemos cuidar da nossa nação. Nunca se esqueça, por exemplo, do que ocorreu com Hitler, com sua proposta ariana de que o povo germânico seria o melhor povo da terra. Mas não só Hitler, Mussolini com seu nacionalismo, e a história dos Césares com seu imperialismo. A história está cheia da ação forte, do braço forte, da imposição do poder, da imposição da força de um povo sobre outro povo, ou de um povo sobre outros povos, de uma pessoa sobre outras pessoas. É assim que é a história humana, assim foi e assim sempre será, porque assim os homens governam. Este é o resumo do modus operandi do império. Já o reino de Deus é completamente diferente. O reino de Deus não é baseado na força humana, na capacidade de articulação política, bélica, de articulação para derrubar o outro, na capacidade de fazer alianças em detrimento de algo ou de alguém. O reino de Deus é completamente diferente. Por isso, é só esse clash, essa guerra imensa que há no ser humano e a dificuldade que todos nós cristãos que queremos seguir Jesus enfrentamos de viver entre esses dois balanços. O reino de Deus não é uma imposição de Deus na marra, na força, mas é a conquista de Deus através do amor, da humildade, da simplicidade, através do sacrifício do Cordeiro, que, de acordo com o apóstolo Paulo, nos compunge a seguirmos a Jesus. E eu quero citar rapidamente um texto da Bíblia, onde Jesus fala de algumas coisas que, se a gente não prestar atenção, muito do que se faz pessoalmente, como igreja, como agência missionária, é no modus operandi do império e não no modus operandi do reino. Jesus diz em Lucas capítulo 22, no verso 24, e ele está chamando a atenção para um tema que surgiu, que era o tema entre quem era o mais forte, quem era o melhor entre os discípulos, quem era o primeiro. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Preste atenção na palavra domínio, controle. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas
tentações. Então Jesus disse, olha, lá no império, tudo é feito de acordo com o braço, com o domínio, com o controle, tudo é feito para que domínio e controle esteja lá. Aqui no reino não. Aqui nós não somos chamados a dominar as pessoas, nós somos chamados a pastorear as pessoas, conforme Pedro diz, a cuidar uns dos outros, conforme Pedro diz, e acima de tudo, a servir uns aos outros, conforme Jesus disse, eu sou o mestre. Se eu sou o mestre e eu sirvo, muito mais vós. Eu tenho notado nestes dias cada vez crescendo mais no meio da igreja cristã, e isso não é novo, ocorreu em séculos passados, a confusão entre domínio, controle, império e reino, que se manifesta através do serviço, do amor, da graça, do exemplo, conforme Pedro diz, presbíteros, pastoreai a igreja de Cristo, não como quem tem controle sobre ela, mas como quem serve, de bom grado, que vai prestar contas diante de Deus. Uma outra coisa que tem chamado a atenção dentro desse conceito de império é que nós temos nos esquecido de que diante de Jesus Cristo, no reino de Deus, não há maior, não há menor. Há apenas responsabilidades diferentes. Jesus enfatiza em Mateus 23, verso 8, e diz, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sereis chamados irmãos. É interessante que nós prestemos atenção de que nós não somos, de modo algum, de forma alguma, maiores e numa escala maior do que quem quer que seja. A única diferença entre eu, que sou um missionário, um pastor, e uma pessoa que não exerce essa função, vamos dizer, de modo... não foi chamado para esse ministério, é que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus muito maior dentro daquilo que Ele me chamou a fazer, e eu vou prestar contas para Deus sobre isso. E cada um vai prestar contas sobre aquilo que Deus o chamou para fazer. A uns Deus constituiu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, mas eles não são uma hierarquia nobre, como no conceito hindu do brahmanismo. Não são brahmanes. Nós somos servos e nós somos todos irmãos, lavados no sangue de Jesus. E o meu trabalho, o seu trabalho, é abençoar, é servir, é dar exemplo. E quando você dar exemplo, você arrasta as pessoas e as pessoas começam a se espelhar em você e querer seguir seu exemplo. Não precisa controle. Quando você começa a ver controle, saiba, é império. E esse império é o império do mundo de acordo com o príncipe das trevas, Satanás. Quando você vê as pessoas andando em humildade, servidão, amor, paciência, verdade, e com uma atitude de cruz todos os dias, sendo um modelo, aí você vai ver o reino. E quando o reino vem, as pessoas querem seguir o reino. Que Deus nos ajude a não vivermos de acordo com o império, mas de acordo com o reino de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.